Olá, pessoas lindas e maravilhosas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole, tenho minha convidada especial aqui hoje, a Juliana Carla, que inclusive Oi, estará participando com a gente no treinamento, na imersão, o resgate com nossa professora e com o Eduardo Thompson. Eu vou deixar também aqui na descrição dessa live, depois para vocês que já queiram fazer inscrição. Vai ser presencial em Orlando, 50 vagas somente a gente tem, e online, aí fica à disposição para quem está fora do país, né, dos Estados Unidos, pode fazer também. E é isso. Eu venho apresentar aqui a Ju para vocês, chamar de Ju. ah, Ela, claro. ela é formada em educação física, ela é hipnoterapeuta, ela também é consteladora familiar sistêmica. Que mais? Ei, Vários cursos que ela já fez, uma pessoa muito querida, especial, e hoje eu convidei ela para estar aqui com a gente para falar sobre como superar a traição e os ciúmes, que todos nós, no momento da vida, acabamos passando por algo assim, né? E eu creio que vai ser bênção para todos. E é isso, gente. Seja bem-vinda, Ju. Se apresente um pouquinho aqui para a gente também. Fique à vontade. ai, muito obrigada, Cris. Para mim é um prazer poder estar aqui, as pessoas estar ouvindo a gente, poder ajudar quem estiver aí assistindo, né? Que a gente possa realmente estar ajudando nesse caminho de busca de autoconhecimento, né? De detectar aí se tem ciúme, se não tem, da onde que vem esse ciúme, para ajudar, né? A gente sabe que o primeiro passo aí é a gente querer, né? E quem está aí assistindo já tem o primeiro passo, já quis assistir, então é só a gente poder ajudar. Sim, Ju. Conta um pouquinho para a gente, então, como é que foi. Você vai dar um testemunho da sua vida. E aqui, gente, eu vou estar falando um pouquinho. A Ju vai estar dando testemunho de vida dela. E eu vou estar encaixando no que for apropriado para os relacionamentos abusivos. E também dar o meu testemunho de como foi comigo essa parte de ciúmes e também de traição. E vocês também coloquem aqui nos comentários se vocês tiverem alguma pergunta ou vocês quiserem compartilhar alguma experiência de vocês para também ajudar outros que estarão aqui lendo. Fiquem à vontade. Bom, Cris, vamos começar lá do comecinho. O que que é o ciúme, né? No dicionário, o significado do ciúme tá sentimento de posse relativo à pessoa amada. Né? Claro, tem pessoas que têm ciúme até de objetos, de roupas, às vezes não empresta roupa, né? Que não é o nosso caso. A gente não tem problema com isso, mas tem muitas pessoas que são apegadas às coisas, mas tem ciúme de tudo, né? Quando a gente é criança, é normal a gente ter ciúme dos pais, por exemplo, se tem irmãos, não querer compartilhar em algum momento, né? Os irmãos, ou quando nasce um irmão, ficar com um pouco de ciúme, né? Daí cabe aos pais conduzir. Mas depois de adulto, como detectar se ciúme é normal, né? O que que é o ciúme? É normal ou não é? Aqui eu separei algumas frases que são normais, assim, da gente ouvir por aí. A primeira é: mulher que tem ciúme investiga mais que o FBI. A segunda: quem tem ciúme é porque cuida. Será? Será que é porque cuida e tá com medo de perder, né? Depois a terceira: cuido do que é meu. Será? Realmente é seu? Ou está com você? Escolheu estar com você? Né? São perguntas que a gente tem que fazer. E a outra é: se o namorado é meu, você nem tem que respirar perto dele, sabe? São coisas assim. Ou uma outra boa aqui também: a culpa é dele, porque ele não me deixa segura. Coloca a culpa no outro, né? O ciúme é seu, mas você põe a culpa no outro que não te é porque ele faz as coisas, por isso que você fica insegura, né? Sim. Então, assim, até que ponto o ciúme é uma coisa natural ou não, né? A gente deu aí, eu dei alguns exemplos do que é normal aí na família, quando é criança, e depois de adulto, o que é considerado normal, né? Para mim, na minha perspectiva, assim, e na maioria das pessoas, o ciúme normal é aquele que você vê seu namorado às vezes falando com alguém e depois vai perguntar para ele: amor, com quem você estava falando, né? Ou quem te mandou aquela mensagem? Mas não isso a todo momento, senão desgasta você, desgasta, porque você fica o tempo todo pensando nisso, ou desgasta o outro também, que você está o tempo todo cobrando, querendo saber, checando, desconfiando, isso também não é legal num relacionamento,
né? Então, até que ponto isso é normal? Né? É normal ali quando faz uma pergunta simples, mas quando passa a ser todos os dias, a todo momento, checar a todo tempo, isso já passa do normal, né? Sim. Então, é detectar isso. E para você, como é que é com os narcisistas? Esse ciúme? Ju, com os narcisistas, eles provocam ciúmes porque eles precisam se sentir, como eu posso dizer, que a pessoa gosta deles, eles manipulam, então eles vão triangular, eles vão falar da ex, vão falar. Comigo aconteceu várias vezes de estar com amigas e eles junto, os narcisistas, né? Eles, porque não foi só um que eu tive de namorado narcisista, e aí dava a entender de uma maneira muito sutil, né? Um elogio, ou falava, a Cris está sempre entre nós. Falava para minha amiga que estava assim do lado. Mas assim, quando dá a entender, mas ao mesmo tempo não dá? E aí, quando eu falava alguma coisa, eu era neurótica, que eu entendi tudo errado, por isso que a gente não ia dar certo, porque eu não confiava nele. Só que eu me controlava ao máximo, até o momento que eu não aguentava mais. Ele chegou a usar uma amiga muito próxima, um deles que foi o pior, que assim, o que mais me machucou no sentido de relacionamento. Que eu falo que ele já tinha mais uma sociopatia, não era só narcisismo. E ao ponto de eu me afastar dessas amigas por insegurança, por medo, né, de que ele fosse me deixar para ficar com elas. Na verdade, era tudo manipulação. Hoje eu vejo, para quê? Para baixar minha autoestima. Então, eles usam, que nem você falou numa das frases aí, Ju, que é para cuidar, né? Mas não, no caso deles é posse. Eles acham que você é propriedade deles. E é assim, eles não querem mais você muitas vezes, porque eles ficam entediados, eles cansam se você não faz mais a vontade deles, eles não querem mais você. Mas também não vai deixar você ser feliz com alguém que realmente vai te respeitar e não vai ter esse sentimento de posse por você. Porque, como você falou, o relacionamento, o ciúme saudável, é aquele que você cuida, que nem você falou em espanhol, como é que é? Zelar, né? Em espanhol, a palavra ciúme não é, né, é zeloso, né? Que é Exato. zelar por alguém, é cuidar de alguém, né? Sim. Mas aí tem o equilíbrio, né? Quando é Mas demais, é o tempo inteiro e os abusadores usam isso para dizer, não, não é ciúmes, é cuidado, é cuidar. zelo. Ou então, muitas vezes, eles fingem que a ex traiu, e agora é por isso que eles são assim neuróticos com você, ciumentos, porque eles têm medo de a gente fazer o mesmo com eles que a ex fez. Mas é mentira. Na verdade, eles que É fizeram com uma a ex manipulação, né? tudo. Sim. Bom, aí aqui eu até marquei uns pontos para a gente conversar, que é da onde vem esse ciúme, né? Você tocou aí no ponto de que usa a ex para falar que, né, que presta atenção, que cuida, porque a outra pessoa fez a mesma coisa com eles, né? No caso dos narcisistas. E daí, realmente, quando a gente vai buscar saber o porquê do ciúme, né? A origem principal é que a pessoa já foi traída realmente. Ela fica com aquilo no pensamento, principalmente se foi numa fase ali no, tipo, o primeiro namoro, que foi o meu caso, né? Eu tive um primeiro namorado e que era o meu príncipe encantado, né? Eu seria feliz com ele pro resto da vida. Então, eu depositei muita expectativa. Hoje eu vejo que não tem errado aí na história, né? Eu acredito que, assim, se não for acontecesse isso, eu não estaria aqui hoje, talvez. Então, eu agradeço pelos caminhos que Deus foi me conduzindo, mas essa primeira traição me machucou muito, porque eu coloquei muita expectativa. Então, o que me frustrou não foi o outro, foi a expectativa que eu coloquei em cima do outro, e que ele não era obrigado a cumprir. Tudo bem, quando a gente entra no relacionamento, a gente pressupõe que a pessoa não vai fazer isso, certo? Então, assim, uma orientação é que se a pessoa pensar em trair é porque já não gosta, ou não quer mais estar junto, ou está tendo problema, então separa, ou termina, ou dá um tempo, que daí você faz o que você quer e não vai machucar outra pessoa, se a outra pessoa ficar sabendo o que você está fazendo, né? Sim. Então, assim, é uma dica, mas a gente aprende, a maioria das vezes, não é pelo amor, é pela dor, né? Não tem, hoje já deve ter um manual sobre isso, mas na minha época não tinha, assim, esse acesso tão grande às coisas na internet. Então, eu aprendi primeiro sofrendo, depois eu cometi uma traição. E isso, nossa, me machucou muito. Aí eu usava a desculpa do outro ter me traído, daí
por isso que eu traí ele também, né? A gente voltou e tal, e daí eu também traí ele. Mas eu não tenho nenhum orgulho de falar isso. Eu estou compartilhando isso aqui com vocês porque é um exemplo para que as pessoas às vezes aprenda olhando o exemplo do outro e não precisar passar por isso, né? E se já passou, vai compreender o que eu estou falando aqui, né? Então assim, eu sofri muito para poder. Depois eu reencontrei, né, meu ex-namorado e pedi até desculpa para ele. Ele não sabia disso, eu pude abrir meu coração e falar isso para ele. Então, assim, hoje ele tem também a família dele, a vida seguiu, né? A minha vida seguiu, a vida dele seguiu. Mas, né, naquele momento ali, eu sofri muito, ele também sofreu. Então, assim, né, poupar outra pessoa. Se não tá dando mais certo, então na vida segue, não precisa machucar o outro. Se isso for possível para você, se não tiver que aprender pela dor, vai ser muito melhor, né? Então, assim, o meu primeiro trauma foi esse. Então, eu fiquei neurótica, achando que todos os outros namorados iam fazer a mesma coisa, né? E quando eu voltei com esse namorado também, tudo, eu checava tudo, telefone, internet, tudo, redes sociais, na época era o Orkut, olhava tudo, porque eu fiquei com medo, né, de acontecer de novo, né? Porque quando você gosta de alguém, você quer ter aquela pessoa junto com você, mas você não, é aquela coisa do can't control, né? Você não pode controlar o que o outro quer, você só controla você. Então, é fortalecer a sua autoestima, saber quem realmente você é, né? Depois a gente vai falar sobre isso, desse fortalecimento, para não ficar buscando no outro essa validação. Então, eu coloquei aqui os três, da onde que vem o ciúme, né? Primeiro, se você foi traída, você vai ficar checando. Muitas vezes isso acontece. Parabéns para quem não faz isso depois de um trauma como esse, mas normalmente isso acontece, porque é algo que traumatiza mesmo. Depois, se você traiu ou se você está traindo, que daí você acha que o outro pode fazer a mesma coisa com você. Aí fica neurótico. Tudo É que o o outro caso, vai fazer, né? Que é é o o caso caso do dos narcisismo. narcisistas. Eles fazem, só eles podem fazer. Eles se acham no direito, porque eles se acham superiores a todos. Eles podem trair, fazer o que eles quiserem, tá tudo certo. Mas se você traí-los, acabou. Eles não aceitam que façam com eles o que eles fazem com as pessoas, porque eles acham que eles têm esse direito. É muito louco, né, de entender como funciona a Para cabeça ele tá deles. certo, né? Tá tudo bem, eles podem, eles têm esse direito, mas você não, né? Sim. Então, essa segunda esse segundo motivo que você colocou aí é o que acontece com os narcisistas. Eles fazem, daí eles ficam neuróticos, com paranoias, muitos deles, achando que o outro vai fazer com ele ou ela o que eles fazem com as pessoas. Uhum. Sim, então tem essas duas possibilidades. Caso você não, que está assistindo a gente, não se enquadre em nenhuma dessas duas, aí sim você vai buscar mais a fundo, porque pode ter uma origem na infância. No meu caso, eu joguei a culpa no primeiro namorado, mas não foi, porque quando eu fui fazer terapia, eu entendi que vinha lá de trás, porque eu já me sentia com esse abandono, essa carência afetiva na infância. E por quê, né? Porque na maioria das vezes, quando os pais, você se sente abandonado, não significa que você foi abandonado. No meu caso, eu não tive a criação do meu pai junto com a gente, né? Ele foi morar com outra família e eu fiquei sem essa presença masculina. Essa presença masculina, sim, porque eu tive meu irmão, mas não do meu pai. E esse afeto do pai eu não tive. E daí eu tive da minha mãe, mas minha mãe trabalhava muito na época para poder dar o sustento para casa. Mas criança não conseguia entender que ela precisava trabalhar tanto, ela não tinha tempo, né, para poder ficar com a gente, para dar esse carinho, né? Então assim, essa falta de afetividade provocou isso quando adulta. E daí eu fui buscar minhas carências afetivas em outra pessoa, ou alguém para me validar como ser humano, para dizer, ó, oh, você é importante, alguém que falasse, olha, você é bonita. Eu achava que das 5 linguagens do amor, que a minha era de toque e de ouvir as palavras de afirmação, porque eu vivia para isso, me produzia para isso, para que alguém falasse para mim, olha, como você está bonita, né? Hoje eu ainda faço isso, olha que bonita. Linda. Mas entende, hoje é consciente. Antigamente, né, não era algo, claro que a gente vai aparecer na live bem bonita, né, mas e é claro que se alguém escreve, ah, que bonito, é claro um elogio, quem não gosta de elogio? Mas eu fazia a minha vida girar em torno disso.
porque eu precisava da validação do outro. Hoje eu não preciso da validação do outro, né? Eu posso estar sem maquiagem, posso estar normal e eu estou me amando. Essa é a diferença da Juliana de 14 anos, quando começou a namorar, para a Juliana de agora, de 37 anos. Né? Mas a gente tem um período aí de amadurecimento para entender o que está acontecendo. E daí eu percebi com o segundo namorado que estava a mesma coisa. E que um namorado, tipo, gostava de futebol, eu gostava de futebol. Depois o outro namorado gostava de pescar e eu fui aprender a pescar. Entende? Então eu ia acompanhando o que o namorado fazia, não tinha minha vida própria, não tinha o que eu gostava de fazer. Tudo bom, isso foi ótimo, aprendi muito com os namorados, tudo que fez sentido para mim, que era bom deles, eu pude tirar proveito disso. Aprendi a cozinhar, aprendi a pescar, ter paciência para pescar. Hoje eu não pesco mais, mas aprendi a ter paciência através disso. Era muito agitada na educação física, daí fui para aprender psicanálise, e isso foi o que me deu. Deus é muito bom, né? Então, Deus foi me conduzindo para ter paciência. Se eu fosse a professora de educação física da academia que eu era antes, gritando com todo mundo, não tivesse passado por esses relacionamentos, Deus, que é um pai amoroso, não teria me ensinado como ele ensinou com tanto carinho. Então, eu aprendi a ter paciência através da pescaria, aprendi a cozinhar através do namorado, né? Então, pequenas coisas que eu fui aprendendo, ou um que era um pouco mais explosivo, eu percebi que eu não quero ser assim. Então, eu fui me moldando e aprendendo quem eu realmente era, né? Eu citei o exemplo, até conversando com você outra hora, citei o exemplo do filme de Uma Noiva em Fuga, que ela não sabia quem ela era, não tinha uma identidade. E ela foi comer vários tipos de ovos, para ela entender qual que era o que ela realmente gostava, quem ela realmente era, e não se moldando pelo outro, né? Então, assim, é muito interessante. Não sei no narcisista como que você pode fazer uma comparação aí, porque o narcisista quer que você seja como ele quer, igual a ele também, né? Acompanhar o que Eles te condicionam, moldam a você ser e fazer o que eles querem. É meio que um teste quando você conhece ele ou ela, né? Para ver se você vai servi-los e aceitar as coisas. Então, eles vão fazer uma coisinha aqui, outra ali, vai te provocar. moldando, né? Do jeito que Mesmo quer. provocando ciúmes, de propósito eles fazem, para ver qual vai ser tua reação, se você vai se fechar ou se você vai gritar. E tudo isso, em cima disso, eles vão vendo, ó, passou, check mark. Passou no teste aqui. Aqui já não gostei porque fez isso. Ó, aqui eu gostei porque me desafiou, falou que não gostou. E aí eles vão, né? Mas no sentido que você está falando aqui, o que você queria que eu desse de comparação? Mais ou menos em que sentido? Que o narcisista, ele faz com que você se molde a ele, para ser do jeito que ele quer. Sim. Né? Assim como eu me moldava, né, nos relacionamentos, um pescava, eu pescava também, o narcisista faz isso propositalmente, né? Manipula para que você faça só o que ele quer que você faça, né? E ao mesmo tempo ele também ele finge ser o que você gosta, ele vai montar aquele personagem para ser alguém que você admire. Na verdade, ele está copiando quem você é, a tua personalidade, pega tudo de Fazer melhor. você gostar dele. Aí você vai sentir afinidade, você fala, nossa, mas a gente tem tanta coisa em comum. Nossa, alma gêmea, vamos casar amanhã. E aí a pessoa acha que realmente é. A pessoa está comentando aqui, daqui a pouco eu vou ler para a gente poder interagir com eles também. Mas é nesse sentido. Então, eles fazem os dois. Então, no começo, quando é mulher, narcisista principalmente, eu já vi que elas se passam por submissa, mas no fundo são super controladoras, mas vai deixar parecer que é uma pessoa confiável, que é uma pessoa que realmente escuta e que vai fazer o que você quer e não só o que ela quer, mas depois ela começa a mostrar as garrinhas, mas a pessoa já está encantada, já teve aquela coisa que eles criam o vínculo, né? O vício já é feito ali e agora a pessoa já não consegue mais sair. Começa a sofrer. Cris, quem que é o narcisista? Eu ou meu namorado? Porque ele fala para mim para eu pintar sempre da mesma cor. Ai, meu Deus. E ele fala, eu gosto dessa cor. Ele me manipula para ficar com o esmalte da mesma cor. Olha, tem que prestar atenção. Abre o olho, presta atenção.
Vai analisando, Ju, vai analisando. Tem vários pontos aí, né? Eu sempre falo que a nossa intuição, ela nunca nos engana. Então, quando você está num relacionamento, por mais que a pessoa não tenha ainda a revelação de que a pessoa está ali manipulando, que ela está fingindo ser algo para te agradar, para conseguir tirar de você o que quer, a nossa intuição sempre nos mostra. Eu lembro de quando eu tive esses relacionamentos, só que eu pensava assim: ah, a pessoa não é perfeita, eu também não sou, então por que que eu vou julgar a pessoa se eu também erro? Só que aí, quando você realmente aprende que eles sabiam que eles estavam errando e mesmo assim faziam, e não estava nem aí pela pessoa, eles só se preocupam com eles, né? Então, a intuição da gente, e é uma coisa que se repete, é um padrão de funcionamento. Então, se você está falando da unha, aí, de repente, outro dia você vai perceber alguma outra coisa, você já vai falar, ok, já teve negócio da unha, agora... Ou então Cris, mas o negócio da unha não é com esse primeiro namorado, depois a gente precisa conversar em off, mas não é com esse primeiro namorado, o outro namorado, eu acho que eu deixo eles me manipularem, porque o outro namorado também falava que gostava só de esmalte vermelho, esse gosta só do branco. Eu acho que eles fazem esse teste sim para ver se você vai fazer aquilo por eles. Tem uns que falam que gostam de mulher com cabelo curto, se você tem um cabelo comprido, para ver se você vai lá e cortar o seu cabelo, porque eles vão mudando a tua identidade. Quando você vê, você não sabe mais quem você é. Mas, Cris, quando você sabe quem você é, nada te abala. Então agora eu sei que eu posso pintar a unha de azul, que é o que eu gosto, é o que eu quero. Sim, Às exato. vezes eu faço assim, pinto mais claro para agradá-lo uma vez ou outra, e não tem problema nenhum nisso também, agradar quem você tá junto, né? Se ele falou que acha mais legal, talvez uma vez ou outra, mas se você gostou de uma cor que a gente tava comentando, lavanda, né? Não deixar você, não, você não pode deixar de ser quem você é e fazer o que você gosta para agradar o outro, porque aí você não está se amando em primeiro, e é quando você não é valorizada, porque... E não tá sendo você, não é? Exato. Mas a questão é, de tudo isso que a gente vai chegar lá mais no final, é como curar isso, porque eu também tinha minhas inseguranças quando eu namorava com essas pessoas. No meu caso, foi por causa da codependência, também veio lá da falta de carinho, de amor na parte emocional, que então o codependente ele já é condicionado a dar para ele se sentir valorizado. Então, faz pelo outro, se dá 100%, porque acha que só assim vai ter valor e a outra pessoa vai amar, aceitar e aprovar. Tem muita coisa parecida também com o narcisista e codependente, mas eu sempre volto no foco de que a intenção do coração é outra. Um quer ajudar, tem a vontade de ajudar, o outro é de machucar, né? Sim. É a natureza que é diferente de cada um, mas tem muita coisa parecida. O codependente e o narcisista não conseguem ficar sozinhos, também tem medo de abandono, também são controladores. Tem muita coisa que eu cheguei a uma época que eu fiquei pensando, gente, será que eu sou narcisista? Graças a Deus eu tô isso, porque é o que eu falo. Coração, né? Você tem empatia, ninguém é perfeito, mas quando você faz algo intencionalmente para causar dor no outro, você sabe que aquilo vai machucar o outro, e você faz aquilo mesmo assim, você manipula a pessoa, por exemplo, o negócio da unha, para tudo, eles vão fazendo isso para ver se você faria, até onde você vai para agradar ele. Uhum. Agora, como você falou, o momento que você sabe o seu valor e você gosta do azul, e você não vai deixar de pôr o azul, porque mesmo que ele fale que ele não goste, porque uma coisa Eu ele gosto. Eu gosto. Exato, uma coisa ele falar que ele não gosta que você saia sempre com as suas amigas. Ok. Aí é uma coisa de vocês conversarem, porque se é sempre, ele se sente desrespeitado, aí sim. Agora, uma cor de uma unha, se ele não gosta do azul, e você continuar usando o azul for um problema para ele, que é, porque o narcisista, isso para ele já é um problema, porque ele está vendo que ele não está conseguindo te controlar do jeito que ele quer. Aí, gente, é um bom teste para você fazer. Se o namorado falar para você pintar de uma cor, você pinta de outra para fazer o teste. Ó. Vê se ele te deixar por causa da cor da unha, é livramento para sua vida. Ai, só Deus, viu? E eu coloquei aqui, conversando sobre o tema da live aqui em casa, né, com o meu irmão, e a gente estava debatendo o assunto e chegamos em uma quarta opção também. Quando o seu relacionamento já não está muito bacana ali, já você está vendo que o olhar não está mais o mesmo, não te olha nos olhos, às vezes uma noite não está mais tão legal como era antes.
E aí sim você vai buscar coisas para justificar que o relacionamento não tá legal. Então você sai em busca para comprovar isso, então você fica com ciúme de tudo. Ah, mas você não me responde mais rápido? Ah, por que que você me mandou bom dia? Ah, por que que você demora para vir agora? Né? Antes a gente se via mais cedo, agora você vem mais tarde. A gente sai sempre com os amigos, não sai mais sozinho. Então, assim, algumas coisas que não estão mais se encaixando como eram antes, que você vê que está mudando, e daí você tenta achar um pretexto. Fica com ciúme para poder arrumar uma desculpa pela qual não está igual. Mas você já sentiu, né? Um relacionamento, eu costumo dizer que é 100%, não é 50%, é 100%. Por quê? Se for ficar, é assim, se você for investir só 50%, você não está dando o melhor de você. Então, se eu quero que dê certo um relacionamento, eu vou entrar, sim, de cabeça com 100%, vou fazer dar certo. E o outro também 100%. E aí, esse relacionamento vai dar certo. Agora, se você entrar com o pé na frente e dar 2 passos para trás, duvidando de tudo, com ciúme de tudo, não vai dar certo. Né? A gente precisa ter essa capacidade aí do que não nos agrada, poder perguntar e ter a paciência de sentar e conversar com o outro. É claro, se acabou de acontecer, viu que ele está olhando talvez para alguém diferente, isso está, né, te criando algum problema, não vai falar na hora para não causar briga. Prefira evitar confusões para não matar o seu relacionamento. Mas depois, em um outro momento, seja inteligente, né? A mulher sábia, ela constrói o lar. Então, seja inteligente, saia desse local. Depois, em um outro momento, você que estiver em paz, você conversa com a pessoa. A hora que ela estiver irritada ali, você não vai falar nada sobre isso. Aí você conversa, você se acalma também, a outra pessoa se acalma. E é o melhor, ela nem sabe, né? Você se acalma do fato e depois conversa e fala, então, aquele dia que você ficou olhando lá não me agradou. Então, primeiro, né, aquilo de você não ser reativo. Fala o que aconteceu, relata o fato, e depois você descreve, né? Descreve o fato, depois fala o que você sentiu, ó, não me senti bem, isso aconteceu, não me senti bem. E depois sugeste alguma coisa para poder mudar. Sugestiona aí, vê alguma coisa que fala para a pessoa, olha, dá para a gente melhorar em algum aspecto? Né, me incomodou, talvez não ficar olhando tanto, o que que dá para a gente melhorar junto? Isso é um relacionamento, né? Isso é o que faz dar certo, né? E daí diminuir o ciúme, é claro, porque o outro te entende, vai entender o que você está sentindo. Você não está falando mentira, você descreveu a cena, falou o que você sentiu, que não dá para ele controlar o que você sente. E depois, né, sugestiona alguma mudança nesse aspecto. Então, Então, isso é importante, né? agora, interessante, Ju, que você está falando isso, agora indo para o lado do relacionamento abusivo, com eles não funciona essa conversa. Você falar que você não se sentiu bem, é prazer, aí eles vão falar, funcionou, então, consegui. Tanto vai, você não sentiu bem, ai, que bom. Isso. Aí, quando você fala para eles que você sentiu assim, aí eles adoram, porque era isso mesmo que eles queriam causar em você. E Sim. você fala que isso te fez mal, porque eles querem mesmo que você se sinta mal e abaixe tua autoestima, eles não mudam. Então você vai falar e a pessoa não vai mudar. Um relacionamento saudável, sim. Se a pessoa gosta de você e te respeita, ela quer continuar aqui com você, ela vai mudar, ela vai pedir desculpa e ela vai não cometer isso novamente. Os narcisistas não. Aí eles cometem de novo, porque eles falam, aceitou dessa vez, vai aceitar de novo. Aí eles vão piorando. Sim. E outra coisa que é interessante, eles entram dando 200 de si, aí eles percebem que você está dando agora 300, daí não é 100%, você falou 50, não, eles dão 200 para você dar 300, e aí quando eles percebem que isso aconteceu, aí eles vão dando 100, aí vai baixando para 50, até não ter mais nada, e a pessoa agora já está viciada lá daquele começo de tanto valorização que recebeu, que agora fica desesperada indo atrás, tentando agradar essa pessoa para poder receber de novo aquilo que existiu lá no começo, que na verdade nunca existiu, porque foi tudo manipulação. Sim. Aí mais um ponto para a pessoa detectar, né? Propõe uma mudança, sugestiona alguma coisa para fazer de melhor, se nada mudar, aí sai fora. Porque aí você vai ver que você não está lidando com uma pessoa que é uma pessoa que realmente gosta e te respeita, e está ali para realmente causar dor. E outra coisa interessante que você falou dessa parte,
quando o narcisista já está nessa fase de desvalorização, porque uma vez que eles veem que conseguiu tudo de você e agora você não tem mais nada a oferecer, eles te descartam como se você fosse nada. E aí, por não sentir, pela aparência deles que tem que ficar de pessoa perfeita e por não querer sentir a responsabilidade de que está terminando, eles vão fazer de tudo, arrumar desculpa para acusar você de coisas que você não fez, para você não suportar mais e você sair do relacionamento. E aí eles vão fazer a vítima. Você termina. A pessoa que terminou comigo, arrumando, mas na verdade não foi você. Eles que arrumam essa desculpa e começam a acusar outra pessoa para eles ficarem bonitos na foto, entendeu? Uau! Parece que é fácil de detectar, né? Mas quem passa por isso está tão envolvido que não consegue ver às vezes. Então, por isso precisa da ajuda. Se suspeitar, busca ajuda, né? Tem a Cris aí que faz os atendimentos sobre o narcisista. Eu faço aqui o atendimento na constelação sistêmica familiar, né? Com terapia também, te ajudo nessa mudança da autoestima. Nós duas, coach, espiritual life coach. Então, a gente está aqui para ajudar também nesse suporte, né? E se não se identificar com a gente, tem várias outras opções aí. Você pode procurar quem melhor você se identifique e busque ajuda, né? Faça uma terapia que você vai entender. Primeiro, que a terapia todos deviam fazer, para você se encontrar com pessoa, tirar as máscaras sociais e entender numa sessão quem você realmente é. Porque na sessão, quando você fala, você se escuta. Isso é o milagre da fala. Quando você fala, você se escuta e você entende quem você é. Isso é o primeiro passo para o autoconhecimento, para melhorar a autoestima. Aí você sabe o que você gosta de fazer, mas às vezes precisa de uma ajudinha de alguém para estar ali te perguntando: e aí, o que você gosta de fazer? Né? Quando você está sem seu namorado, o que você gosta de fazer? Às vezes eu nem sei, porque eu só vivo dele, então sou dependente, o que ele fizer eu faço. E aí, o que você gosta? Você já parou para pensar o que você gosta? O que você gosta, Cris? De tanta coisa, depende do que você quer que eu fale de comida, que eu fale de música, que eu fale... Uma coisa que você gosta de fazer assim, te traz felicidade. Gravar vídeos. Pode ser esporte, comida. Gravar vídeos aqui no YouTube, levando esse... esse não vale. Esse não vale, Cris. Fala mais uma coisa. Eu gosto de praia, eu amo praia. Praia. Eu gosto de ajudar as pessoas na área emocional, quando eu estou fazendo atendimento. Eu gosto de tanta coisa. Eu gosto de ler a palavra de Deus, de receber revelação dele, de sentir o amor e o cuidado dele nos detalhes. Eu gosto de ver as pessoas felizes. Se eu puder fazer parte dessa felicidade, melhor ainda. Muita coisa. Mas isso que você falou é muito importante, porque principalmente no relacionamento abusivo e quando existe a codependência, que foi o meu caso, eu não tinha vida. A minha vida era viver a vida do meu namorado. Sim. Então, quando ele sumia, que ele pedia tempo, porque ele queria sair com outras, né? Eu ficava, e agora? Eu ficava totalmente perdida. Tem nada para fazer, não sei o que eu gosto, né? Não, a minha vida era deles, então eu não fazia um esporte que eu gostava, ou mesmo se eu fizesse, depois eu colocava sempre em primeiro as coisas dele, a vida dele, vamos fazer, eu estava sempre lá. E eu estava feliz, porque para mim, mas assim, quando brigava, aí eu ficava no fundo do poço, eu ficava muito mal. Sim. Ao ponto de já não saber mais o que fazer sem conseguir sair, porque nesse relacionamento eu tive o vínculo traumático, que eles chamam de trauma bonding, onde você sabe que aquilo não te faz bem, você está sofrendo, mas você não consegue mais sair. Eu não entendia o que era isso, hoje eu vejo perfeitamente. Mas tudo acontece por um motivo, né? É o que eu falo. Sim. Hoje você está aqui, pode ajudar as pessoas sobre isso, né? Eu superar isso e eu levo essa conscientização, que nem você. Você teve o trauma da traição, que foi algo que realmente marcou, depois afetou sua vida até a fase adulta. E no sofrimento, você foi buscar ajuda. Você falou que fez vários tratamentos. No fim... Vários. Até anotei aqui, olha. Para não mentir, eu deixei anotado aqui, olha. Eu busquei... A primeira coisa que eu fui buscar foi a reprogramação biológica, que eu fiz com o Dr. Maurício Valente.
fantástico, me ajudou muito a entender, a aceitar, a acolher minha criança interior, foi fantástico realmente. A constelação familiar com Vencer Conexão com a Marciane, também tem um carinho todo especial por ela, que me ajudou muito a enxergar meu sistema familiar, né, assim, olhar como um todo, que eu estava ali tão envolvida, não conseguia ver de fora o que estava acontecendo, né, a psicóloga comportamental que me ajudou também, a Andressa, com programação de PNL, né, programação neurolinguística com a Rachel. Então, assim, tem a hipnoterapia com o Fábio Ribeiro. Então, assim, todos esses profissionais me ajudaram de alguma forma. Eu fiz todas as ferramentas, barra de axis com a Karina, tudo que eu pude fazer, que foi aparecendo, porque eu estava desesperada por uma solução. Eu via que eu tinha um problema, que estava me fazendo sofrer, e eu aceitei isso e eu fui buscar ajuda na psicanálise, né, com todas essas terapias que eu fui te falando. Então, eu fui buscando, hoje eu faço terapia, sou terapeuta, continuo fazendo terapia, porque é uma forma de colocar para fora, assim, o que eu sinto, e a pessoa que está me ouvindo, ela não está ali para me julgar, ela está para me ajudar. Então, independente do que eu estou falando para ela, se está certo ou se está errado, ela está ali para me ouvir e para fazer com que eu me escute. Que isso traz para mim, se torna consciente o que está no meu inconsciente, né? Me faz ver o que está acontecendo. E isso não tem preço, sabe? Assim, é fantástico. Então, assim, eu falo para vocês de experiência, busquem ajuda, né? Tanto se você está aí com dificuldade para detectar se é um relacionamento narcisista ou não, pelo menos se você já pensou nessa possibilidade, porque pelo menos tem um abuso emocional aí. Então, você já precisa de ajuda, né? Ou se está com ciúme excessivo, não sabe de onde é, busca ajuda. Você vai encontrar a ferramenta certa que vai te ajudar, né? Sim, Ju, como você falou, que o primeiro passo e o mais importante é você reconhecer. Você reconheceu que você tinha esses ciúmes, que já era algo doentio por conta da traição, na verdade, medo de abandono, né? Já desde a sua infância que você não sabia. Quer dizer, essa dor fez com que você percebesse, se permitisse ver isso, reconheceu que o problema estava ali no momento, na situação que você disse que foram 3 namorados e nos 3, né, aconteceu a mesma coisa que você falou, peraí, é algo em mim, a não ser que os 3 tenham sido narcisistas, aí o problema nunca teve você. Você realmente... Mas eu acredito que não, porque apesar de ter tido os 3 namorados, eu já senti essa carência afetiva de antes, né? Quando eu fiz a hipnoterapia, as lembranças que eu tenho é de antes. Eu já me sentia carente antes de ter conhecido o primeiro namorado. Então ele só chegou para tentar tampar um vazio, e esse vazio não é tampado com ninguém. É tampado com o meu amor próprio, né? Então hoje eu sou adulta. Então hoje quem está me ouvindo aí é adulto. Passado ficou no passado, o que já aconteceu, o que você observou, às vezes não teve esse afeto, né? Não teve esse carinho, às vezes, quando era criança, ou não percebeu, se sentiu abandonado, mas não foi, né? Foi a sua percepção do fato. E daí, agora, o que dá para ser feito? Eu vou ficar o resto da minha vida carregando uma mochilinha cheia de pedras do passado, e cada coisa que acontece, eu me coloco como vítima, tiro aquela pedrinha, mostro para você e falo assim, ó, eu sou assim por isso. Ah, eu sou assim porque lá no passado não tive meu pai. Aí eu vou carregar esse peso para mim pro resto da vida? Não. O perdão que eu precisava exercer pelo meu pai, eu sou grata pela vida que ele me deu. Se não fosse ele, eu não estaria aqui. Eu não estaria viva. Foi ele lá com a minha mãe que me fizeram. Então eu sou grata por ele só por isso. Agora, as outras coisas que aconteceram, eu ressignifiquei, pude olhar uma imagem, né, de uma forma diferente. Ressignificar é olhar de um jeito diferente. Isso não me machuca mais, por isso que eu tô falando disso hoje. Se fosse em outro momento, eu não conseguiria falar sobre nada disso, que eu começaria a chorar, porque eu não tinha superado isso ainda. Estava latente dentro de mim. Hoje, depois das terapias, claro, quando você volta para a terapia, vai doer, porque mexe lá na ferida, abre ela de novo, mas quando cicatriza, não tem mais nada, você pode falar de boa. Falo de boa dos relacionamentos, perdoei todo mundo que precisava ser perdoado, pedi perdão para todos que precisavam pedir perdão, porque eu também não sou perfeita, sou perfeitamente imperfeita, né? Perfeitamente é quando a gente é feito até o final, diz o dicionário, e a gente não é feito até o final, a gente está em construção, né? Então, tem até uma escultura do Bob
Bob alguma coisa, não me lembro agora o sobrenome. E ele é uma escultura que a pessoa, ela própria está se esculpindo. Então, é sensacional. A gente é isso. A gente está se esculpindo diariamente. Cada erro foi me moldando para ser quem eu sou hoje, para poder ajudar quem eu ajudo hoje. Né? Cada busca que eu fiz nas terapias, depois eu fui fazer o curso de cada uma dessas terapias que eu falei para vocês. E hoje eu sou uma profissional capacitada para trabalhar com qualquer uma dessas terapias. Só que eu não preciso falar é igual, eu não pergunto para o mecânico qual é a ferramenta que ele está utilizando para consertar meu carro. Eu quero meu carro consertado. E a mesma coisa aqui. As pessoas que eu atendo, eu tenho muitas ferramentas, mas eu não fico explicando uma por uma para as pessoas. Eu utilizo, sim, se a pessoa me pergunta, eu explico, falo todas que eu tenho para usar e vou usar as que forem necessárias para que você solucione o seu problema emocional. Para que você saia do atendimento bem, leve e podendo levar uma vida tranquila, que esse é o nosso objetivo aqui. Né? Então, assim, eu fico gratificada, assim, de poder ter passado por isso. Eu sofri, então não fico feliz de ter sofrido, não. Ninguém quer sofrer. Mas já que eu sofri por isso, foi um aprendizado para mim, para hoje poder ajudar as pessoas, assim como você, né? Que sofreu aí com o narcisista. Sim, é que nem aquela frase que a Joyce Meyer fala, que eu gosto muito. Ela conheceu uma moça, né? E aí ela foi falar para ela: eu sinto como se tivesse um ônibus nas minhas costas, como se eu estivesse carregando um ônibus de tanta coisa que já fizeram comigo, tanto que eu já sofri, tanta coisa que já me machucaram, né? E a Joyce Meyer olhou para ela com todo cuidado, né, para falar ali de uma maneira que não machucasse mais ela, já que ela já estava carregando o ônibus, né? Ela falou: eu também já me senti assim, com um ônibus nas minhas costas, mas hoje eu estou dirigindo esse ônibus. Ah, isso mesmo, já ouvi Então, essa aquilo foi tão frase. forte, porque sim, passamos por dores, tem pessoas que vêm nas nossas vidas e acabam vindo para machucar, porque já estão machucadas, são pessoas que já perderam o sentido de viver e não conseguem amar, né? E no fim, nós aprendemos, eu sempre eu não agradeço essas pessoas que vieram para machucar e que são machucadas. Eu desejo melhor que elas se encontrem, mas eu agradeço sempre a Deus por ter me cuidado, ter livrado, porque sem Ele não é possível nada disso acontecer. Cura e libertação, eu falo, somente com a ajuda de Deus, somente com as coisas de Deus, né? Com a dependência nele, porque a nossa dependência tem que estar só nele. E quando a gente coloca ele em primeiro e a gente aprende que o nosso valor vem dele, que ele primeiro nos amou, então agora você aprende a se valorizar, você sabe o teu valor, baseado naquele que te criou. Então pode vir quem for falar para você, para mim hoje, que você não é isso, que você não é aquilo, porque acontece o tempo todo aqui no canal, vem eles também para tentar machucar, para tentar te desencorajar. E eu fico feliz, porque eu falo, é mais uma confirmação de que eu estou no caminho certo. E eu fico feliz de ver que isso não mexe mais comigo, porque hoje eu sei a minha identidade, né? E isso que eu acho mais lindo. Porque no momento que você sabe quem você é, e alguém vem e fala algo de você, e você sabe que aquilo não é verdade, não vai te machucar. Agora, quando você não sabe o seu valor, você não se conhece, aí alguém vem e fala qualquer coisa para você, e essa pessoa já ganhou tua admiração e você ama essa pessoa, você vai acreditar naquilo, que é o que acontece muitas vezes na infância, né? É porque são pessoas que você confia, né? Então, quem te coloca crenças limitantes? As pessoas que você confia, que você acredita. Quando você nasce, você é uma tábula rasa, você não tem nada. Quem faz você se sentir ser humano são seus pais, que vão te ensinar a andar, né, a comer, a sentir as emoções. Então, assim, é muito complexo, mas a gente se identifica no outro, sim, é normal, mas nesse período da infância. Sim. Então, o que as pessoas falam pra gente, as pessoas que a gente confia, que a gente deposita a nossa credibilidade, faz sentido. Se o seu pai falar que você é burro, você vai se comportar e vai se tornar burro. Se seu pai falar que você é um campeão, você vai se tornar um campeão. Por isso, a palavra tem poder, né? E realmente tem, porque as pessoas que você confia, né? As pessoas que são ali que estão ao seu entorno,
o que ela fala para você, você vai honrar aquilo que ela falou. E você vai se tornar aquilo. Então, né, se você tem aí, tá ouvindo a gente, tem filhos pequenos, não, sempre coloque seu filho para cima, mais do que ele pode ser. Ah, você quer ser, eu quero ser palhaço, então você vai ser dono do melhor circo do mundo, vai ser do Circo de Solé. Entende? Você quer ser astronauta, você vai para a Lua, filho. O que ele quiser ser, estimule os seus filhos e não coloque empecilhos, limites, né? Como essas crenças limitantes, que faz com que a nossa autoestima fique lá embaixo. Às vezes fala que você, você não é tão bonita, você é muito alto, você é muito baixo, você é muito magra, muito gordo, né? Tem uma época da nossa vida que a gente sofre muito bullying na escola. Mas essas pessoas que falam, passa. O que não pode são as pessoas de autoridade na nossa vida falar pra gente essas coisas, que daí a gente acredita que é real, né? Está lá na nossa mente e a gente pensa que isso é verdade. Então, é assim, o próximo passo aí de quem tem um ciúme, que é o tema que a gente está abordando hoje, é você melhorar sua autoestima, né? Faz aí o exercício, põe no papel 10 coisas que você gosta de fazer, como a gente fez aqui falando. Eu gosto de tomar sorvete, eu gosto de ir no cinema, gosto de assistir um filme de comédia, então, andar na praia, como a Cris falou. Então, coloque isso no papel e durante a sua semana faça essas coisas que te traz felicidade. Às vezes comer alguma coisa que você gosta, né? Conversar com uma amiga no WhatsApp, pôr as fofocas lá em dia. Então faça algo que você goste de fazer, né? Nada melhor do que você se agradar, te dar um carinho. Tem um livro que é O Mapa da Felicidade, da Heloísa Capelas, né? Eu tenho lá no meu canal do YouTube falando sobre ele também. É um livro sensacional. Ela, para quem não sabe, é uma pessoa que tem um processo Hoffman na Califórnia, tem no Brasil também. É um processo de imersão são 7 dias, uma semana lá num hotel. O cachorrinho aqui. Uma semana no hotel, e daí você fica lá em imersão para ressignificar suas emoções. Então, é fantástico, sabe? E ela, nesse livro do Mapa da Felicidade, ela fala isso, para se dar presentes no final do seu dia. O dia foi cansativo, tá num trabalho, então busca alguma coisa, uma recompensa fácil para você. A gente busca por recompensa, sim, não tem problema nenhum nisso. Você se agradar, te fazer um carinho, né? Você cumpriu suas metas do dia, foi trabalhar, chegou cansado, busca alguma coisa que você gosta de fazer, né? Te deixa feliz, lê um livro, ó. Te deixa feliz. Isso tudo, Ju, faz parte desse processo de ressignificar também essas coisas que foram escutadas lá na infância, muitas vezes, porque quando se fala de relacionamento abusivo, a pessoa já é condicionada a achar que colocar a si mesmo antes do outro, se amar antes de amar o outro, que é o que a palavra de Deus ensina, né? Ame ao próximo assim como você se ama. Se você não se ama, como é que você vai amar o próximo? Exatamente, E aí exatamente. isso é entendido como que fazer pelo outro, ou fazer por mim antes de fazer pelo outro, é ser egoísta. Eu tinha essa crença. Olha que interessante. Anos e anos e anos. E aí os abusadores aproveitam disso. E você está lá fazendo tudo por eles, porque para você estar com eles, você tem que colocar eles antes de você mesmo. Por isso você não pode ter vida. A sua vida é viver a vida deles, e aí tá tudo certo. Só que com o tempo você vai vendo que não existe reciprocidade, que esses ciúmes não é amor e é posse, e aí você começa a ver que a pessoa não te trata com respeito, aí você começa a sofrer, e nesse sofrimento você vai e busca entender, e aí você começa a se autoconhecer, né? Podia ter começado isso muito mais cedo, né? Esse autoconhecimento, sem precisar de sofrer, né? Mas às vezes acontece. É tudo na hora perfeita de Deus, eu sempre falo isso. E é só no momento que a gente está preparado a receber, né? Que está maduro a isso, porque senão você não consegue digerir tudo isso. E você é a pessoa mais interessante da sua história. No final do seu dia, a caminhada é a sua, não é do outro. Cada um tem o seu processo para passar na vida. E você tem que respeitar, você tem as suas coisas para aprender, e vai acontecer com você. O outro está do seu lado, pode te dar um carinho, uma mão, um auxílio, mas ele também tem o processo dele, tem as frustrações, as carências afetivas que ele precisa. Então, é respeitar o seu processo, saber o que você gosta. Aí sim você vai aprender a se amar.
primeiro passo é saber o que você gosta. Sim. Né? Entenda mais sobre você, busca uma terapia, vai entender mais sobre você. Ah, mas eu converso com a minha amiga. Conversar com a amiga não é a mesma coisa de conversar com um terapeuta. Por quê? Eu gravei um vídeo esses dias falando sobre isso, sobre os homens, por que homens precisam de terapia? Porque acho que só conversar com os amigos serve. Mas não é a mesma coisa, porque cada um tem o seu julgamento, cada um tem a sua criação social, cultural, familiar, que vem de gerações. E daí vai te ouvir com um julgamento diferente, né? Vai falar, ó, não faz isso não. Ah, não volta com aquela menina não. Ah, não volta com ele não. Porque tem um julgamento embutido atrás. Já o profissional, ele tá ali para te ouvir e para te fazer perguntas. Através das perguntas que a gente faz, da escuta analítica, a gente te ouve e faz perguntas para ajudar você a refletir, né? É assim como Deus escreve na Bíblia, né, sobre Jesus Cristo escreve sobre as parábolas para que a gente compreenda de uma forma mais fácil. A mesma coisa é durante uma sessão, a gente vai fazer perguntas para fazer você refletir e a entender que você fez essa escolha, não foi eu, não foi a Cris que fez escolha nenhuma por você. Foi você que tomou essas decisões baseado em perguntas que a gente te ajuda, perguntas pontuais ali, perguntas importantes. Né? Então, assim, busque mesmo ajuda, se valorize, busque saber o que você gosta, né? Porque daí você sai da dependência e daí já consegue checar se é narcisista ou não essa pessoa que está com você. Ô, Cristal, espera só um pouquinho. Para quem não sabe, eu tô aqui em casa, tô com meu irmão hospedado aqui comigo, então eu tô sem o meu escritório para poder fazer a live com vocês. E eu moro aqui nos Estados Unidos, numa casa com mais 2 roommates. Ok. Então eu estava aqui conversando com a minha roommate, falei, espera uns 10 minutinhos. Porque você precisa ir em algum lugar, Ju? Não, porque ela está organizando aqui as coisas na cozinha. Ah, por causa do barulho, entendi. Se precisar ir, a gente termina, tá? Mas 10 minutinhos a gente encerra assim, vê o que você achar melhor. Não, tá tranquilo. Se agora, para meio que encerrar aqui entre a gente, eu vou ler um pouquinho dos comentários. Como é que foi, então, para você esse romper limites, essa superação em relação aos ciúmes? Como você conseguiu vencer isso? Conta aqui para nós um pouquinho. Olha, Cris, fazem 7 anos que eu comecei essa busca aí por ajuda, né? Depois que eu terminei um relacionamento, eu fui buscar por essa ajuda porque eu percebi que estava exagerado, né? Então, alguma coisa não estava certa ali, já era o segundo relacionamento e não estava legal, né? Os dois relataram que eu era muito ciumenta, então eu fui buscar essa ajuda. E durante essas terapias que eu fui buscando, né? Uma delas foi a constelação familiar, me fez enxergar de um jeito diferente, olhar para a pessoa que eu estava junto com um olhar de carinho. Eu estava com raiva, né? O amor se tornou raiva, eu fiquei com raiva, eu me dediquei tanto, né? E para mim, o meu ciúme não era ciúme, não era exagerado, para mim era normal sentir ciúme. E depois que eu fui buscar ajuda, eu pude olhar para mim, perceber, né, que esse ciúme estava muito excessivo e buscar me entender, me achar como ser humano, o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto. Se eu quiser acompanhar a outra pessoa em algum lugar, eu vou porque eu quero. Ah, eu não gosto. Então tá, eu vou ficar em casa, eu não vou sair hoje. Tá tudo certo. Hoje é assim para mim. E principalmente porque eu cheguei aqui nos Estados Unidos e eu conheci uma pessoa. Tenho um relacionamento aqui. E para ele, o ciúme é a pior coisa que existe. Ele fala, você tem que confiar em mim 100% para a gente fazer dar certo. Lembra que eu falei do 100%? E aqui, para ele, eu não sei para os outros americanos, talvez seja para todos, é como se eu tivesse... desconfiar dele é inaceitável, sabe? Porque eu coloco em dúvida como ele é como ser humano, o caráter dele. E isso para ele é terrível. Ele fala: você está duvidando do meu caráter. Eu não sou como as outras pessoas que você já ficou, que te traiu. Eu não vou fazer a mesma coisa. Sabe? Então, assim, eu me sentia muito mal quando eu tinha alguma atitude de ciúme e depois ele falava para mim. Ele falava: olha, isso é inaceitável. Eu tô aqui, me fala como eu posso te deixar mais segura. Ele falava para mim.
Me fala como eu posso te deixar mais segura para não ter mais esses episódios. Foi aí que ele sentou, ele me ensinou que a gente tem que sentar, falar o que aconteceu, falar o que sentiu e achar uma solução. Sim, porque Né? você Então, comentou que no Brasil você tinha uma outra visão em relação a isso. Qual foi a palavra sim. que você usou? No Brasil, para mim, era comum. Eu achava assim, que quem tem ciúme cuida, né? É comum, né? Não sei se você também, antes de vir para os Estados Unidos, era Já a ouvi mesma falar. visão, né? Que era assim, é normal ter ciúme. Se você não tem ciúme, é porque você não gosta. Então, era uma visão bonita. Eu até falava, achava, às vezes eu fazia atitudes de ciúme, mas não estava com ciúme, mas fazia, porque eu falava assim, para ele achar que eu gosto mais dele, né? Porque eu tô vendo ele aqui, ele andando sozinho, ele fala, ei, amor, onde é que você estava que você demorou tanto? Não, pro meu namorado, daqui, é inaceitável. É como se eu estivesse duvidando se ele passou em algum lugar ou não. E isso é inaceitável para ele. Então, é assim, né? Eu comecei a mudança no Brasil, vim para cá e tive esse choque cultural também. Então, não sei se é só, né, para mim, eu fui criada talvez assim, ou se é para todo mundo. Eu creio que sim, o ciúme saudável, ele sim tem esse zelo, o zelar, mas porque você gosta da pessoa e você cuida. Agora, quando Sim. passa a ser posse, quando não é um sentimento de cuidado e sim de controlar, aí é outra história. Agora, eu não sei qual é a sua situação com o seu. Eu acho, Cris, que é assim, quando. Eu acho não, tenho certeza, que é quando você, por exemplo, você fala alguma coisa para a pessoa, briga com a pessoa, cria problemas no seu relacionamento, sem que a outra pessoa tenha feito nada. Isso passa a ser problema. Porque, por exemplo, alguém passou olhando para ele e eu brigar com ele, não tem sentido, né? Alguém passou olhando para ele, eu falei assim: tá vendo? Aqui você não viu aquela moça te olhando? Isso é um ciúme exagerado. Sim. Agora, né, se for ele que tá olhando, aí tudo bem, ele me deu um motivo, eu vou falar com ele sobre isso. Vou falar, amor, não tá legal, e aí? Você quer o telefone lá da menina? Entendeu? Isso é um normal, porque, né, é uma questão de respeito também, né? Sim. Agora, se eu brigar com ele por conta do que outras pessoas fazem, aí já passa do limite. Então, assim, eu não posso controlar. E outra, eu não sou dona de ninguém. Eu não posso controlar o que ele faz. E nem quero controlar, senão perde aquilo de querer ver, de querer saber o que a pessoa está fazendo. Eu não Sim. quero controlar. Se ele quiser me ligar e falar o que está fazendo, é legal, né? Perguntar para mim minha opinião sobre as coisas, isso é ótimo, né? Eu me sinto importante na vida da pessoa. Agora, se ele às vezes está ocupado, não quer compartilhar, não teve tempo, né? Esperar. Ter essa paciência de esperar e não ficar pressionando para te falar o que está fazendo cada 2 minutos. Né? Então, é assim, se você não está conseguindo enxergar isso, ou está com dúvida se tem ou não, mais uma vez, vai para uma terapia, peça uma ajuda, não fica perguntando para as amigas, isso é normal? Eu já perguntei muito para as amigas, eu queria sempre ouvir o sim, né, que eu estava correta, né, que eu estava certa no que estava fazendo. E às vezes as amigas com muito cuidado falavam de uma forma de, às vezes não é assim, você está exagerando, né? Porque as amigas são suas amigas, então, né, assim, busque ajuda realmente. Então, no meu processo, eu melhorei muito. Eu não vou dizer que eu não tenho ciúme, tenho sim, mas hoje, por exemplo, eu seguro a minha onda, não dou piti, não. Depois eu falo com ele, ele fala, amor, eu senti meio assim. Às vezes ele até fala, mas você tá insegura por causa de quê? Eu escolhi estar com você, não escolhi outra pessoa. E é realmente isso. E se a outra pessoa escolher sair desse relacionamento, tá tudo bem também. Porque você é incapaz de amarrar no pé da cama uma pessoa. Se ela não Então, quiser mais estar com você, tá tudo bem. E que bom que vá, que daí vai vir outra melhor, sim, né? Ju, Então, isso foi uma coisa que aconteceu comigo, porque como foram relacionamentos, a maioria foram relacionamentos com pessoas com esse transtorno, eles provocam os ciúmes e eu era insegura, já por outras coisas que eu também não sabia, carências que eu tinha que eu não sabia, só que eles já sabiam, e aí eles usam isso para intensificar ainda mais, né? Eles continuam o abuso que já foi começado lá atrás, então eles só dão continuidade, né? E a gente sem saber, pelo menos no meu caso, eu não tinha a menor ideia. sim. E E chegou estava um atraindo esse perfil, né, Cris? Estava atraindo esse mesmo perfil, né? Por que você estava atraindo esse mesmo perfil? Talvez eles buscavam esse comportamento que você tinha.
que talvez testava com outras meninas, não dava certo. Mas com você dava porque você passava a ser submissa ao que eles queriam. Eu Né? sofria, eu sofria assim. Estava com a carência afetiva, né, Cris? Então, Mesmo era mais assim, fácil. mas aí chegou um limite que eu falei assim, chega, eu não vou mais sentir esses ciúmes num relacionamento. Por quê? Porque se a pessoa não está me dando mais valor, se a pessoa não consegue me amar e gostar do jeito que eu sou, eu tiver que mudar para agradar essa pessoa, então essa pessoa eu não quero na minha vida. Porque Olha eu só. vou ser quem eu sou. Então, no meu caso, quando eu cheguei nesse ponto, eu falei, se a pessoa está me dando motivo, porque no meu caso com relacionamentos abusivos, era motivo, fazia de propósito, na minha frente, com amigas, como eu falei. Só que estava Sim. aquela situação horrível. E um deles, quando eu fui falar, chorando, porque eu já não sabia mais o que fazer, fui pedir ajuda dele mesmo. Olha, eu tô com ciúmes por causa disso, disso e disso. Comecei a chorar, ele falou, para com a palhaçada, para com o teatrinho. Achando que eu fingindo, e eu sofrendo por dentro, imagina ainda falando aquilo para ele, porque para mim era uma vergonha, né? Porque eu estava com ciúmes de uma amiga, mas por conta das coisas, e eu fui me abrir com ele para ver se ele me ajudava. E ele falou: para que a palhaçada com esse teatrinho. Aí eu cheguei num ponto que eu falei: agora não, amor. Agora vai ser do meu jeito, vai ser Mas assim. porque o Espírito Santo pode, né, mostrar isso para você e te revelar de alguma forma, porque a maioria das pessoas é muito difícil tomar essa decisão. É porque eu cheguei no limite do sofrimento, porque eu, de novo, eu estava lá chorando, porque o namorado foi embora, e eu sentindo que a pessoa não valorizou, falei, quem vai se valorizar sou eu. Então, eu me amo, eu sei o que eu mereço, eu sei o meu valor. Se essa pessoa começar a fazer as coisas, eu não vou mais ficar esperando a pessoa melhorar, a pessoa me respeitar, porque, na verdade, eles já sabem que eles estão desrespeitando. Você dá a Sim. chance, você confronta, conversa, e ai, vou mudar, desculpa, não sei o quê. Mas não muda, porque na verdade eles sabem muito bem o que eles estão fazendo, eles não querem mudar. E eu lá na esperança de que vai mudar, falei, agora vai ser do meu jeito. E aquele momento eu falei, eu não sinto mais ciúmes de namorado, não vou ficar esperando a pessoa mudar. Se eu vi, se a pessoa já me deu evidência o suficiente para na minha cara para ver que não me respeita, e eu falei uma vez, duas, três, e a pessoa não mudou a atitude, quem muda sou eu. E é de relacionamento, Olha, é de vida, fantástico. é de casa. Então, tem os casos, né, Ju, como você falou, tem a parte que acontece quando, no caso, você sofreu a traição e depois você ficou insegura com medo de acontecer de novo. E E o depois caso eu de você estar no... também. Oi? Aí também, daí fiquei mais insegura ainda. Achei que todo mundo podia fazer a mesma coisa, né? Eu usava a desculpa de que o outro me traiu para poder justificar a minha também. Sim. No fim, é encarar a realidade, é olhar para dentro, é olhar para si e ver Se o que você acolher também, né? Se acolher, você não precisa ficar se batendo com chibata, não, né? Se acolha, aconteceu, se aconteceu. perdoar. Peça perdão para quem precisa pedir perdão, perdoe quem precisa ser perdoado e a sua vida segue, né? Sim, Você não vai parar, a vida continua, o caminho segue andando. Não para esperar você resolver esses problemas e ficar lá presa, né? Você segue o caminho caminhando. Então, ir bola para frente, se conhecer e para não errar de novo, né? Para não sim, machucar as pessoas como você pode ter machucado antes. sim. Deixa eu ver aqui alguma mensagem, se alguém fez alguma pergunta. Boa noite, Cris. Não sei se é. Espera só um pouquinho. Tá, olha aí que daqui a pouco a gente tem que terminar a live, porque hoje é meu date. Ah, Hoje eu vou checar com o namorado, vou ver os detalhes. sim, sim. Aqui alguém colocou aqui, ó, Roberto, se encontrar é preciso. Boa noite, Cris. Não sei se é apropriada a pergunta no momento, mas se sim, por favor, defina um narcisista. Ah, difícil assim, né? Mas basicamente são pessoas que são voltadas a si mesmas, não veem o outro, não se importam com o sentimento do outro, estão em busca de validação, de suprimentos, de atenção, de tudo, né, sobre eles. São pessoas que são egoístas, que não conseguem ver, se colocar no lugar do outro, entender o que o outro sente,
é só o que eles sentem, é o que importa, é o que vai beneficiar a ele ou a ela. Manipula para ter o que quiser, né? Sim, para receber o que precisa. Eles têm a natureza de sugar. Uma vez eu entrevistei um psicopata e ele me deu um exemplo do escorpião e o jovem, né, e o mestre passando ali, onde o escorpião, o menino querendo ajudar, porque a natureza dele era ajudar, colocou o escorpião, quando estava quase do outro lado do lago, ele foi e picou, né? É assim que fala, o escorpião pica a pessoa. Uhum. E aí, no dia seguinte, de novo, o escorpião estava lá, ele de novo foi. Aí o mestre, passando no terceiro dia, falou: você não percebeu ainda que a natureza dele é machucar e a sua é ajudar? Então, ele foi, pegou uma folha grande, então ele foi, pegou o escorpião e ajudou e colocou ele lá na terra. Mas dessa vez ele foi prudente. Ele sabia com quem ele estava lidando. Então ele aprendeu, né, a se proteger. Então ele falou: não, peraí, ele vai me picar de novo. Então eu não vou deixar a minha essência, eu não vou deixar de ser quem eu sou, como Deus fala na palavra. Seja prudente como as serpentes e calmo e sem malícia como as pombas. Então você não deixa a sua essência, você não deixa de ser amor, mas você agora se protege, né? Você sabe o que é melhor para você. Enfim, basicamente é isso, mas Roberto, assiste lá os vídeos no canal, porque lá eu falo todo dia sobre os narcisistas nos detalhes, tá? Coloca uma aqui para mim, Cristal. Ju, então vamos terminar aqui. Se qualquer coisa, depois eu vou ler os comentários. Pessoal, desculpa, mas a Ju precisa ir, eu também preciso ir. E não tem tempo da gente focar aqui, senão a gente nem ia falar o que a gente combinou de trazer aqui para vocês, para entregar para vocês. Então, qualquer coisa, se tiver perguntas assim que a gente depois trazer, a gente faz outro para vocês, ok? O namorado acabou de chegar, gente. Eu vou fazer o teste com ele. Ele não tá entendendo o que eu tô falando, porque ele fala inglês. Mas eu vou falar para ele dar um oi aqui para você. Dad, come here. Oh, come here. Say hi for everybody. Only hi. I finished now. The live. Hey, Hi there, how are you? we gotta let you go now, ok? Ok, gente. Muito obrigada. Daí, gente, vou pro meu date agora. Vou descobrir aqui. Vou checar os detalhes. Fica com Deus. Tchau. Tchau, pessoal. Bye, tchau. Tchau, bye bye. Good night, have a nice weekend. Good night. Tchau, Ju. Tchau.